Bom dia, aguardando. Bom dia a todos, aguardando, pronto. Bom dia, Bom dia, Débora, tá me ouvindo? tô ouvindo. Tudo certo. Pronto, tá ótimo. Cortou um pouquinho o seu áudio, mas acho que tá, não sei Tá se, dando para não ouvir? sei se é o meu ou o seu aí. Tá, tô ouvindo bem. Pronto. Perfeito. Então vamos iniciar, né? Estou vendo já algumas pessoas entrando, iniciando essa live com a minha presença, né? Leonardo Almeida, sou doutorando pela UFBA, professor da UFES também, e a mestranda pela UFES, que também é UFES, né? Universidade Isso. Federal do Espírito Santo, Débora Azevedo. Então, nós vamos tratar nessa live do transporte de técnicas processuais entre o procedimento comum e os procedimentos especiais. Então, um tema extremamente atual, extremamente relevante. É importante dizer no início que essa live uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Transformações nas Teorias do Processo e do Direito Processual Civil, grupo de pesquisa afiliada à rede Procnet, sob a liderança na UFBA dos professores Fred Didier e Paula Sarno Braga. Então, estamos realizando algumas lives, essa aqui é uma das primeiras, que para tratar de temas referentes aos nossos temas de pesquisa, né, de doutorado e de mestrado. Então, hoje a gente trata do transporte de técnicas processuais entre o procedimento comum e os procedimentos especiais. Bom, eu queria falar inicialmente, Débora, já para a gente começar a nossa conversa, né, e depois a gente vai aí tratando de outros temas correlatos, né? Então, é importante assinalar que é um tema que tangencia as nossas pesquisas, né, tanto a minha em nível de doutorado quanto a sua em nível de mestrado. E ele supera, na verdade, para a gente compreender o transporte de técnicas, nós temos que iniciar através de uma abordagem, digamos assim, preliminar a respeito da mudança de paradigma que foi operada pelo novo Código de Processo Civil ao superar um modelo que estava calcado na legalidade, na rigidez procedimental, passando a transitar por um modelo de flexibilidade procedimental. Flexibilidade procedimental essa, tanto operada pelas próprias partes, né? Nós temos aí a cláusula geral de negociação processual do artigo 190 do Código de Processo Civil, como também pelo próprio juiz, né? Flexibilidade por determinação judicial, artigo 139, inciso 6 do CPC, principalmente, né? É o que trata dos temas. E aí, quando a gente fala de flexibilidade procedimental, a gente percebe que esse tema ele está na ordem do dia, principalmente nessa época de pandemia, né? Eu até me recordo aqui de um exemplo prático da prática jurisdicional,
Eu também, além de professor, também trabalho como magistrado da área de família e sucessões aqui em Aracaju. E aí a gente se depara, estou vendo aqui o professor Rodrigo Mazei, então honra ver a presença dele, um grande estudioso do tema do inventário e de outros temas, principalmente relacionados a essa necessária conexão entre o direito material e o direito processual. Sim, voltando, um exemplo de flexibilidade procedimental, a gente sabe que nas ações de alimentos, nós observamos aí a Lei 5.468/68 e também o 694, parágrafo único do CPC. Então, o que é que se faz aí na praxe forense? Designamos audiência de conciliação, não havendo conciliação, o próprio SEJUSC, né, que é o nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos, ele designa a audiência de conciliação, instrução e julgamento, utilizando, para tanto, a pauta do juiz. Ocorre que estávamos em uma época de pandemia, então, antes de designar a audiência de conciliação, havia a consulta às partes, no sentido de se elas teriam condição ou não de participar do ato processual via videoconferência. Quando elas diziam que não tinham condições, obviamente, se elas não teriam condições de fazer a audiência de conciliação por videoconferência, elas não teriam condições também de fazer a audiência, de participar da audiência de conciliação, instrução e julgamento, presidida pelo juiz, por videoconferência. Então, o que era feito? Flexibilização procedimental. Dispensava-se a audiência de conciliação e determinava, a fim de evitar, obviamente, antes apreciar o pedido de tutela provisória, depois dispensava a audiência de conciliação para determinar imediatamente a intimação do requerido para apresentar a defesa no prazo de 15 dias, a fim de não postergar demasiadamente o andamento do processo. Exemplo de flexibilidade procedimental decorrente da época de pandemia que nós vivemos. Então, feita essa abordagem preliminar da flexibilização procedimental, muito perfunctória, né, até porque a gente precisa conversar também, é interessante colocar o tema do livre trânsito de técnicas processuais nessa regra geral, nessa cláusula geral de flexibilização procedimental. E aí nós temos uma regra, que é a do artigo 327, parágrafo 2º. Eu não vou esmiuçar esse tema, que eu queria ouvir Débora também, mas, assim, a respeito desse tema, um livro fundamental, um pequeno, grande livro, é o livro dos professores Fred Didier, Antônio do Passo Cabral e Leonardo Carneiro da Cunha, intitulado Por uma Nova Teoria dos Procedimentos Especiais, os Procedimentos às Técnicas. Esse livro, ele introduziu, efetivamente, o tema, que ele já vinha sendo discutido na doutrina, né, mas aí nós temos aí uma obra que, parafraseando o professor Rodrigo Mazei, que nos ouve, foi uma grande obra, um grande ato de generosidade dos professores Didier, Cabral e Carneiro da Cunha, porque eles colocaram algo que, para ser explorado, para ser analisado pela doutrina, né? E reflexões extremamente importantes estão nessa pequena grande obra, como já disse, que já caminha agora para a sua segunda edição. Mas, Débora, eu queria que você falasse um pouquinho, acho que eu já falei demais, para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Ok. Então, tem vários artigos que tratam sobre essa possibilidade de transporte de técnicas processuais no CPC 2015. Além disso, o CPC 2015 ele introduziu várias cláusulas gerais que permitem a criação de normas, no caso prático, pelo juiz. Então, são válvulas também para a adequação do procedimento, desse transporte de técnicas. Tem o 327, parágrafo 2º, tem o 318, tem o 1049, parágrafo único,
São vários artigos que tratam do tema no CPC 2015, fora toda a lógica de flexibilização procedimental, a incorporação do princípio da adequação do procedimento, que também está evidente no código. Mas eu separei aqui para falar um pouco, porque tem um texto do professor Rodrigo Mazei, que é o meu orientador, que ele escreveu com o professor Tiago Gonçalves, também da UFES, que eles tratam sobre o processo de execução como uma fonte de exportação e importação de técnicas. E aí eles tratam do artigo 771, que é um artigo muito interessante, porque o caput do artigo, ele possibilita a importação, na verdade, ele determina que as disposições do processo de execução de títulos extrajudiciais podem ser exportadas dos procedimentos especiais de execução para o cumprimento de sentença e para os efeitos de atos ou fatos processuais que a lei atribuir força executiva. Então, ele amplia muito o que era previsto no Código anterior, que o Código anterior tratava da possibilidade de exportação de técnicas da execução do título judicial para o cumprimento de sentença, apenas. Mas diante dessa nova lógica, desse novo sistema do Código de Processo Civil de 2015, você vê que o 771 amplifica muito a possibilidade de exportação de técnicas de execução para outros procedimentos. Inclusive para procedimentos especiais de execução, que aqui devem ser interpretados como procedimentos especiais codificados e não codificados. Porque basta observar que o código ele não é fechado. Ele se comunica também com as legislações extravagantes. Então, basta observar o 1049 e o artigo 15, que tratam sobre essa comunicação do código com essas legislações especiais. Então, aqui deve ser interpretado, inclusive já a interpretação que tem sido dada ao 327, parágrafo 2º, que quando trata de técnicas de procedimentos especiais, também estão incluídos aí os procedimentos especiais não codificados. Se eu não me engano, é o teor do enunciado 506 do FPPC. Então, a gente vê que o processo de execução ele serve como base para a exportação de técnicas processuais. E não só. O parágrafo único do artigo 771 também fala que aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. Ou seja, o processo de execução também é uma fonte de importação de técnicas. Ele pode importar técnicas para o processo de execução. E aí, o interessante é que no código passado, a possibilidade de importação era apenas do processo de conhecimento, do processo de execução, subsidiária. Mas o parágrafo único do 771 fala sobre a aplicação subsidiária das técnicas, das disposições do livro 1 da parte especial, que vai do procedimento comum até o procedimento especial. Então, você vê que esse 771 ele torna o processo de execução como uma base tanto de recepção quanto de prosedição de técnicas para todo o ordenamento processual civil, né? E aí, eu queria falar um pouquinho também sobre essa questão da aplicação subsidiária, porque é algo que está expresso no parágrafo único do 771 e também se eu não me engano, no 318, alguns outros artigos que tratam de transporte de técnicas falam sobre a exportação subsidiária, que pode levar alguns a interpretar esse transporte de técnicas pode interpretar que o transporte de técnicas apenas é possível quando o local para o qual você pretende importar uma técnica, ele tem alguma omissão legislativa que precisa de ser preenchida. Pode levar a essa interpretação, mas primeiro mas essa interpretação é completamente errada, a meu ver, né? Porque, primeiro que essa expressão subsidiária não tem muito na doutrina uma definição concreta do que seria. Tem aqueles que fazem uma diferenciação entre subsidiário e supletivo, tem outros que falam que é a mesma. Eu vi uma live do Fred G, e ele falou que para ele subsidiário e supletivo era
era a mesma coisa, não tinha diferença. Então, é difícil você primeiro, é uma expressão enigmática, assim, não tem como você saber muito bem o que quer dizer. E se você for olhar toda a lógica do código, a flexibilidade procedimental adotada, as cláusulas gerais, a, a incorporação de princípios constitucionais, possibilidade de adequação do procedimento, você vai ver que não se sustenta, na realidade, esse tipo de interpretação da expressão subsidiária, né? E todos os outros artigos que a gente já citou aqui também, né? Que corroboram com essa interpretação mais ampliativa do termo, por assim dizer, né? Sim. Então, tem que ser entendido o transporte de técnicos como um transporte interativo. Mas também não é que não tenha critérios para o transporte de técnica. Existe critério, mas, a meu ver, os critérios para o transporte de técnica são basicamente a adequação ao procedimento e ao direito material, a utilidade e a eficiência. E aqui, por exemplo, você tem que perguntar: é adequado ao procedimento? É adequado ao direito material? Vai trazer algum benefício processual? Vai ser útil? Se sim, então é permitido o transporte da técnica. Tem que só tomar um cuidado, porque quando a gente fala de adequação ao direito material, em especial quando a gente vai tratando de técnicas especiais, técnicas de procedimentos especiais, muitas delas são moldadas a partir do direito material, de uma relação de direito material bem específica. Então, a gente tem que ter cuidado, aí o critério vai ser um pouco mais rígido do que, por exemplo, as técnicas de procedimento comum, que são pensadas a partir de um direito neutro. Mas, mas não quer dizer que não dá para transportar essas técnicas. É só que o critério é um pouco mais rígido. Mas, se for compatível o direito material, também dá para importar essas técnicas de procedimentos especiais. Só que tem que tomar mais cuidado. Por exemplo, uma obrigação de alimento, por exemplo, técnica coercitiva de prisão civil de devedor de alimentos. Existem várias obrigações de alimentos com vínculos de direito material diferentes. Então, ela não se aplica, essa técnica, a todo devedor de alimentos. Então, tem que ter esse cuidado para a gente também, em relação à adequação da técnica especial ao direito material tutelado. Né, você falou um interessante agora da questão dos alimentos, né, do cumprimento de sentença de alimentos, Débora. Nós temos o artigo 15, né, do RJET, né, que ele suspende até o dia 30 de outubro de 2020 o cumprimento de prisões civis em regime fechado, né, determina a colocação em prisão domiciliar. Será que seria compatível com o 528 do CPC pedir a determinação de bloqueio através do Bacen Júri? Então, é algo assim, você pega, por que não utilizar nesse momento excepcional em que nós não podemos decretar a prisão em regime fechado, por que não utilizar a técnica da penhora online, que está lá na execução de título extrajudicial e é utilizada de empréstimo no cumprimento de sentença como um todo, né? Então, um exemplo de transporte de técnica, né? Se eu não me engano, o artigo 15, ele inclusive ressalva a possibilidade de aplicação dessas outras técnicas coercitivas do código. Isso. E eu digo, inclusive, sem a necessidade de conversão, porque muitas vezes então eu tenho que converter para o rito do artigo 523, por que não aplicar a técnica de penhora online, já que é inviável atualmente o cumprimento da prisão civil em regime fechado, né? Então, torna de alguma forma inócua, né, essa medida em determinadas situações, por que não determinar ou pedir a penhora online, né, nas contas? Eu acho que é interessante que a gente está discutindo aqui, porque é o direito processual a serviço do direito material. Então, sempre quando a gente foca nas técnicas e não no procedimento, eu lembro muito da expressão do Marinoni, Arenhardt e Mitidiero,
quando eles falam do direito fundamental à construção do procedimento adequado para tutelar determinado caso concreto. Então, o legislador, ele não, apesar de ter tentado, ele não consegue abarcar todas as situações práticas, todas as situações que existem na realidade factual, né? Então, por isso há necessidade de flexibilização, por isso há necessidade de adaptação. Eu acho que é extremamente importante, eu acho que esses dispositivos que você citou realmente fundamentam essa nova visão do direito processual e, ao invés de focar no procedimento, focar na técnica. Então, focar na técnica e, claro que não é sem critério, não é um código de processo para cada vara, não é isso, né? O código de processo ele existe, devem ser observadas as formalidades. Agora, quando as formalidades forem insuficientes para tutelar determinado caso concreto, há de se ter uma margem de discricionariedade regrada. Eu gosto muito de utilizar essa expressão, eu não vejo muito na doutrina, mas assim, eu acho que é muito importante a gente procurar flexibilizar o processo de forma compartilhada. Então, a gente une a negociação processual do 190 com a flexibilidade. Então, a flexibilização compartilhada do processo. Então, não é o juiz dizendo, eu quero porque eu quero e vai ser assim. Não, ou vamos ouvir as partes, vamos debater para ver se dessa forma não seria melhor para tutelar o determinado caso concreto. O Fernando Gajardoni, ele apresenta como requisito para a flexibilização procedimental justamente finalidade, que seria a proteção do direito material da parte hipossuficiente e até da utilidade do procedimento, o contraditório prévio e a motivação, justamente. Não é um ato apenas discricionário do juiz. Claro que o procedimento é desenvolvido em contraditório, né? Então, tem que ouvir as partes. Isso, e a formalidade é a garantia, não deixa de ser garantia de segurança jurídica das partes, né? Ela deve ser observada, né? As partes não podem ser surpreendidas, né? Então agora vamos mudar as regras no meio do jogo sem que nós sejamos ouvidos, sem que exista uma motivação adequada. Perfeito, eu acho que na verdade a gente tem muito a trabalhar com relação a esse tema, como eu disse na introdução, há conceitos, há ideias que foram já divulgadas, né, mas assim, é um tema em aberto, é um tema que demanda realmente bastante reflexão. E quando a gente analisa o 327, parágrafo 2º do CPC, dá a entender de início na regra do 327, parágrafo 2º, estou aqui com ele aberto, que ele se refere apenas à importação de técnicas dos procedimentos especiais para o procedimento comum. Mas, como você bem colocou, é possível você transitar na via inversa, na via contrária, e também entre os próprios procedimentos especiais nós podemos ter transporte de técnicas. O que antes nós chamávamos muito de diálogo das fontes. Eu lembro uma discussão logo já há algum tempo, e aí nós ainda falamos, né, mas falávamos com mais ênfase, dos microsistemas. Aí nós temos, por exemplo, o microsistema de tutela coletiva, a lei da ação civil pública, lei da ação popular e lei de improbidade administrativa. As normas se interpenetravam. Então, quando nós tínhamos algo a resolver na lei de improbidade, eu me recordo de uma discussão bem interessante, que na lei da ação popular, ela prevê em um determinado momento para a efetivação da sanção de ressarcimento ao erário, o bloqueio ou o desconto nos rendimentos do devedor, do réu, da ação popular, do executado. Previsão essa que não consta na lei de improbidade administrativa. Por que não pegar essa previsão específica da lei da ação popular e utilizar também para a improbidade administrativa, já que a ratio é a mesma, né? Nós temos aí o microsistema da tutela coletiva. Da mesma forma, nos juizados, o microsistema
dos juizados, nós pegamos a lei do juizado federal, a lei do juizado da fazenda pública e a lei do juizado especial civil, e pudemos transitar entre essas diversas leis, esses diversos procedimentos. Parece algo extremamente importante. Eu vi, Débora, que o meu tema ele se concentra bastante no procedimento de inventário. Eu tento trabalhar o procedimento de inventário como um procedimento também, uma espécie de processo estrutural, algo que tem sido aí de alguma forma abordado pela doutrina, e observando também a necessidade aí de transporte de técnicas entre o procedimento comum e o procedimento especial e com outros procedimentos especiais. O seu, me parece, tem bastante relação também, porque trata da participação de sujeitos nos litígios multipolares, né? Dos quais o inventário me parece ser uma das melhores expressões. Eu acho que a gente poderia tentar conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão do transporte de técnicas para o inventário. O que é que você acha? A gente poderia começar a falar sobre isso. É excelente. Você quer iniciar ou eu inicio? Vamos, eu falo. Eu vou tratar de um tópico, aí depois a gente vai conversando. Pronto, vamos lá. Veja, quando a gente fala do inventário, a gente fala de um procedimento especial que é talhado, ou pelo menos deveria ser talhado, para atender às necessidades de tutela do direito material das sucessões. Nem sempre o é. Então, muitas vezes nós observamos regras de direito processual que não estão inteiramente conectadas com as regras de direito material das sucessões, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui. E aí, voltando ao tema das técnicas, né? Quando a gente fala de técnicas, nós estamos pretendendo que o processo ele sirva efetivamente para atender às necessidades do direito material. E aí eu queria iniciar, Débora, eu tenho outros assuntos para falar, mas eu queria falar rapidamente assim, do artigo 647, parágrafo único, que é a técnica a maioria da doutrina tem interpretado como tutela de evidência. Então, a tutela de evidência, no sentido de que o juiz poderá, mediante requerimento das partes e em decisão fundamentada, deferir a utilização e fruição imediata do bem pelo herdeiro. Então, quando a gente observa literalmente o 647, parágrafo único, a gente vê apenas o herdeiro. O herdeiro está aí, no 647, parágrafo único. E aí eu pergunto, e aí na linha da técnica a serviço do direito material, da tutela provisória, da tutela de evidência própria ao procedimento de inventário, a serviço do direito material. Por que não estender a regra do artigo 647, parágrafo único, ao legatário? O legatário, o artigo 1923 do Código Civil, ele diz expressamente que o legatário, a partir da abertura da sucessão, né, da morte do autor da herança, pertence a ele imediatamente a coisa legada. Para efetivar esse comando, que vem lá do direito material, para que ele passe a ser, inclusive, o responsável, os ônus e bônus decorrentes da coisa legada, é necessário o deferimento dessa tutela provisória de evidência. Por que não deferi-la? Claro que condicionado à solvência da herança. E, além disso, por que não estender essa regra do 647, parágrafo único, me parece com mais razão ainda, a meação, a figura do meeiro. Então, não está expresso no 647, parágrafo único, ele fala só de herdeiro, mas por que não interpretá-lo no sentido de que é possível a autorização da fruição antecipada da meação? E aí, claro que nós temos sempre que observar aí... Não é nem herança. Exatamente, é a meação. Então, é uma construção que aí é conectando aí o direito material
com o direito processual, porque a ameação já é direito próprio, né? A ameação ele não depende, inclusive, da morte do autor da herança. E você vai não permitindo a fruição antecipada da ameação, o ônus do tempo do processo vai correr contrariamente ao meeiro que já tem o direito próprio. Ele não depende de outra coisa para exercê-lo. Eu acho que é uma regra bem importante do inventário que ainda não tem sido utilizada como deveria. Eu acho que falta um pouco um conhecimento maior por parte dos operadores do direito acerca dessa importante inovação do nosso Código de Processo Civil. Eu acho bem interessante para a gente iniciar o tema. E aí vou passar para você, Débora, para a gente continuar a conversa. Tem sido também estudado lá na UFES, a gente tem estudado muito com o professor Rodrigo Mazei, ele está escrevendo um livro sobre inventário, inclusive, né? Ele está tratando desse transporte de técnicas para o inventário, porque é uma coisa que ele sempre fala que é muito verdade, é que o inventário, o processo de inventário, os artigos que tratam do processo de inventário, eles quase são uma réplica do processo, do Código de Processo Civil de 73, e o direito de família mudou muito. É como se as regras de processo não tivessem acompanhado o direito material, que passou por muitas transformações, então elas acabaram ficando até um pouco desatualizadas, as regras do inventário, porque antigamente o inventário era muito mais simples do que hoje em dia. Hoje em dia o inventário é muito mais complexo, né? Até por essa mudança nas relações familiares. Mas uma coisa que a gente tem estudado é a possibilidade de importação de técnicas para o inventário do processo de recuperação judicial e falência. Porque, veja, são processos que têm a mesma lógica. Tanto o inventário quanto os processos da Lei 11.101, eles são processos de liquidação e pagamento de credores. No inventário, você tem alguns que são herdeiros. Mas a lógica dos processos é a mesma. Inclusive, a figura do administrador judicial é muito semelhante à figura do inventariante, porque ambos são sujeitos que administram ali o patrimônio. Então, tem algumas disposições que são muito semelhantes, algumas funções do inventariante e do administrador judicial são muito semelhantes, e na lei 9.101, as funções do administrador judicial são mais completas, acaba do que a do inventariante. Então, tem algumas funções que podem ser exportadas também para o processo de inventário, em relação à figura do inventariante. Por exemplo, a possibilidade de nomeação de pessoa jurídica especializada para exercer um encargo é previsto expressamente na lei de falência, mas não tem nenhuma previsão nesse sentido na lei, no Código de Processo, em relação ao inventário. E apesar de ter uma ordem de nomeação do inventariante, né, de 617, o STJ já entendeu que essa ordem ela não é absoluta, ela pode ser alterada de acordo com as necessidades do caso concreto. Quando há, por exemplo, uma situação de conflito intenso entre os herdeiros, você pode, por exemplo, optar por nomear um inventariante dativo. E por que não ter uma pessoa jurídica especializada que vai ter mais capacitação para gerir o espólio, né? Então, essa é uma ainda mais casos que os atos de gestão são complexos. Então, uma pessoa especializada seria muito mais adequada para gerir aquele patrimônio. Outro artigo, outra função que eu acho que dá para transportar também para o inventário é o dever de informar os credores sobre a abertura do inventário. Porque isso tem sido um grande problema, porque os inventários, pelo menos aqui no Espírito Santo, eles correm segredo de justiça. Não sei como é que não, aqui em Sergipe não. Correm segredo de justiça.
Então, é impossível para os Mas credores, não há previsão legal nesse sentido de que corra em não segredo de tem justiça. lógica. Mas diversas varas aqui, os processos de inventário tramitam em segredo de justiça. E é difícil para os credores, então pode dar ensejo a fraudes, enfim, porque os credores não têm como ter conhecimento do processo de inventário. E o 626, parágrafo 1º do Código, dá a entender que o credor ele é chamado por edital, mas é muito mais eficiente se o inventariante tiver o dever de informar os credores sobre a abertura do inventário, até em razão do princípio da boa-fé, né? Outro agora que eu ia falar do transporte inverso agora. Sim. Já que a gente está falando sobre essa possibilidade dessa via de mão dupla, no inventário tem previsão sobre o incidente de remoção do inventariante, que não tem na lei de falência nenhuma previsão sobre destituição do administrador judicial, embora traga hipóteses para que podem ensejar a destituição do administrador. E aí já tem até julgados, eu encontrei um julgado de Minas Gerais, que o TJ aplica por analogia justamente essa técnica do incidente de remoção do inventariante ao processo de recuperação judicial para a destituição do administrador. Por quê? Aí ele fala justamente, falando decisão, já que a lei não prevê a forma específica e as alegações das partes são complexas, podem tumultuar o processo, incluir inclusive a alegação de crime falimentar, seria muito mais eficiente se fosse discutido em um incidente separado. Então, ele usa por analogia o disposto no artigo 623 do CPC para a destituição do inventariante. É muito bom, acho que esse transporte, porque ambos são procedimentos concursais, né? O procedimento de Exatamente. inventário e a falência. Há que se ter um trânsito, né, entre eles, né? Sim, Exatamente. E o processo de inventário, a lógica é basicamente a mesma, só que exato. no processo de inventário você pressupõe que o ativo vai ser maior, você pressupõe que o ativo vai ser maior que o passivo para que tenha partilha, mas não necessariamente vai ser, porque o inventariante pode, inclusive, pedir a declaração de insolvência do espólio, né? Então, pode correr depois até como um processo de falência, É verdade. O por exemplo. processo seria um processo de insolvência civil, né, que não está, cujo procedimento não está Também não disciplinado, está né? disciplinado. E sim, é um caso em que nós podemos também tomar de empréstimo as regras da falência e recuperação judicial. É perfeito. Eu acho que essa sua visão, viu, Débora, a respeito do transporte entre os procedimentos concursais, né, o inventário e a falência é extremamente importante. Eu acho que é algo sobre o qual a doutrina e a jurisprudência precisa realmente se debruçar mais. A gente precisa trabalhar. Olha, Hã? a gente tá falando que eu assisti muita aula de Tô sucessões. vendo, É verdade. tô vendo. Outra coisa também, Sim. Leonardo, que eu esqueci até de falar, que é interessante, vou dar só uma puxadinha, porque é um tema complexo, mas eu também, acerca dos processos estruturais, que eu sei que você está fazendo essa análise no seu trabalho. Mas, por exemplo, no livro da Sofia Temer, sobre participação no processo civil, ela trata sobre formas de adequação do regime de participação para essas relações complexas, essas relações de direito material complexas e multipolares. E ela fala sobre a possibilidade de nomeação de um sujeito com deveres de fiscalização e organização do processo, principalmente quando se tratar de processos de relevância social, como, por exemplo, os processos estruturais. E aí, veja, ela fala até que algumas funções poderiam ser extraídas do artigo 862 do CPC, mas, veja, tem algumas funções do administrador judicial, nesse caso, que podem ser também transportadas para os processos estruturais para
balizar a atuação desse sujeito que vai fiscalizar e organizar o processo, já que também são funções do administrador judicial. Eu selecionei Perfeito. aqui algumas, mas eu acho que não dá para entrar muito nisso, porque vai fugir muito. Mas também tem a possibilidade, por exemplo, muito interessante, da formação de comitê de credores, que a atribuição dele é justamente, comunicar ao juiz caso detecte violação de direitos ou prejuízo aos interesses dos credores, apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. Então, por que não transportar essa técnica com adequação para que seja formado, por exemplo, um comitê de representantes de grupos, no processo estrutural, por exemplo? Então, a Lei 11.101 é uma lei que, assim, dá para pensar em transporte técnicas em diversas situações. Não, não, a gente tem processo de inventário, às vezes com 20, 30 herdeiros, né? E a gente sabe que há grupos, né? Há grupos de herdeiros, normalmente formados pelos integrantes de um mesmo grupo familiar. O exemplo de que o autor da herança foi casado 3 vezes, né? E aí ele tem integrantes de cada grupo familiar que disputam entre eles, né? E aí, por que não nomear um representante de cada um desses grupos para a gente tratar de determinadas questões e resolver com mais efetividade o procedimento de inventário? E aí eu pego esse gancho, viu, Débora, para a gente para falar de uma coisa assim que me parece também relevante. Há alguma dúvida de que o procedimento de inventário e partilha é uma ação de família? Não é, me parece que não, é uma ação de família. Então, por que não importar a técnica da mediação e da conciliação, que está lá no artigo 694, 695 do CPC, no procedimento especial das ações de família, para o procedimento de inventário? Me parece que é algo extremamente efetivo. Nós percebemos que, em muitos casos, o inventário ele não termina por força da intensidade, da carga emocional envolvida. Então, muitas vezes a gente pensa, inventário é o processo frio, é um processo em que a pessoa morreu e o juiz vai dizer com quem vai ficar os seus bens, vai partilhar os seus bens. Não é bem assim, é uma carga emocional muito forte. E essa é uma das razões pelas quais o trâmite dos procedimentos de inventário é moroso. Então, é algo extremamente efetivo e eu consigo perceber isso na prática jurisdicional. Acabou que a pandemia atrapalhou um pouco isso, diante da impossibilidade de designação de audiências de conciliação presenciais, e aí eu acho que nesse ponto não é tão fácil se conseguir uma composição num procedimento complexo de inventário por videoconferência. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito maior. Então, é possível que a gente utilize a regra ou a possibilidade da mediação e conciliação, ou seja conduzida pelo juiz, seja conduzida por uma equipe interdisciplinar, para a gente tentar resolver. E nessa mesma linha da possibilidade de utilização da mediação, mas ele está dizendo aqui que tanto dissertação trabalha com o conceito das ações de família. Perfeito. Acho que é nessa linha mesmo. E uma outra questão que também me parece extremamente adequada à prática, né, à efetivação do direito material, é a possibilidade de você importar aquela técnica do saneamento compartilhado, do artigo 354, parágrafo 2º. Estou vendo minha orientadora aí, professora Paula. Bom dia. Então, a regra do saneamento compartilhado, do 357, parágrafo 2º, para o procedimento de inventário. Então, por que não chamar, não convidar as partes para uma audiência para que juntos consigam sanear o processo, designar perito para avaliação, etc., os diversos atos processuais que devem ser praticados no iter procedimental do inventário. E aí eu me lembrei de uma outra situação, falando aqui do saneamento compartilhado. Eu tinha colocado no início
que compreendo a técnica do 647, parágrafo único do CPC, como a doutrina tem compreendido, como a tutela de evidência. Ocorre que, em alguns momentos, em algumas situações, assegurada a solvência da herança, obviamente, ela pode ser compreendida como o julgamento antecipado parcial de mérito. Então, houve uma situação específica, prática, em que foi deferido foi deferida a expedição imediata do formal de partilha a um legatário. Então, por quê? O imposto já tinha sido pago, o ITCMD já tinha sido pago, as custas processuais foram pagas, mas existia alguma pendência relacionada aos herdeiros, mas não havia pendência alguma com relação ao legatário, porque ao invés de conceder a tutela provisória de evidência, permitisse imediatamente ou deferisse imediatamente a fruição total, sem qualquer condicionamento, então expedindo inclusive os formais de partilha para que ela possa, se quiser, vender o bem ao legatário. Então, a possibilidade de compreensão do 647, parágrafo único, e aí a gente importa a técnica, né, como tutela provisória de evidência ou como fragmentação do julgamento do mérito, artigo 356, inciso 1º do CPC. Eu acho que esses pontos são importantes. E aqui você tratou do trânsito entre os procedimentos concursais, aí eu estou tratando do trânsito entre o procedimento comum e o procedimento... Especial, comum, especial. Exatamente, especial, comum, especial, dentro do código, né? Eu acho que é isso. Você também tem a especial de família? Sim, das ações de família, exatamente. Eu tinha anotado também para falar dela, mas você já falou tudo. Eu só ia destacar que, além de envolver relações familiares, o inventário também é um litígio envolve litígios policêntricos. Exato. E, por exemplo, o Lon Fuller, que foi quem introduziu essa expressão no direito, fala que esses litígios eles são melhor resolvidos por meio de mediação e negociação do que por sentença. Então, são melhor solucionados, né, por mediação e negociação. Então, é outro motivo para se aplicar a técnica do 694, parágrafo único. Né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente abordou aqui algumas questões, né? Se você tiver mais alguma coisa, viu, Débora, para falar, senão a gente pode, de alguma forma, nos encaminhar para as considerações finais, já que já está quase no tempo de terminar também. Eu acho que já está dando tempo, faltam 10 minutos. Era isso que eu tinha programado para falar, acho que a gente pode encerrar por aqui. Pronto, tá ótimo. Assim, acho que foi muito bom, né? Acho que o tema é extremamente relevante, a gente consegue perceber a sua importância na prática forense também, né? Eu acho que é um tema que está muito na linha de a ciência, a dogmática, a doutrina, atuando a serviço da prática, né? Da prática forense, da efetivação do direito material. Acho que a academia deve servir para isso também. É um locus fundamental para que as suas lições sejam utilizadas, né, nos processos judiciais. Assim, eu fiquei muito feliz. Acho que a gente conseguiu trabalhar como a gente tinha programado. E agradeço, viu, Débora, a presença em nome do grupo de pesquisa Transformações nas Teorias do Processo e do Direito Processual, comandado pelos professores Paula Sarno e Fred Didier, e continuemos em contato, já que as nossas linhas de pesquisa estão bem entrelaçadas. Eu não estou vendo questionamento, senão a gente tentaria responder a algum. Mas, assim, muito obrigado pela presença. Com certeza, eu que agradeço o convite, eu aprendi muito aqui com você, espero que a gente continue em contato também, com certeza vai ser muito vantajoso, tanto para mim, principalmente, a gente ter essa conversa aí, principalmente você que tem visto na prática aí, essas questões sobre inventário, eu acho que vai ser muito, muito importante.
para mim esse contato. Tá ótimo. Então, agradeço a todos os que estiveram presentes, os que nos assistiram e também os que vão assistir depois, né? Já que vai ficar gravada no perfil do Instagram do grupo de pesquisa. Então, muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, Débora, tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.